Olá, queridos, graças e paz, ótimo dia, ótima tarde e ótima noite para você. Estamos começando aqui uma série de vídeos, deveremos gravar de 7 a 8 vídeos sobre o capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, o capítulo inteiro, então nós vamos aqui conhecer um pouco mais desse capítulo e eu vou intitular estes vídeos, essa série de vídeos, como você já entendeu quem é Jesus? É uma pergunta, porque é primordial entender quem é Jesus, queridos. Se a gente não entendeu ainda quem é Jesus, a gente sofre em vão, a gente tem medo de coisas que não precisávamos ter medo, e a gente desconhece na intimidade aquele que morreu por nós naquela cruz. E a gente não toma posse daquilo que ele fez por nós naquela cruz. Está no texto que ele fez por nós. Então a gente é levado por todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina e todo vento de doutrina. E espiritualmente falando, a gente leva uma vida abaixo da média, quando ele quer que a gente venha crescer nele, na graça e no conhecimento. Neste primeiro vídeo eu vou intitular como Ele venceu a morte. Alessandro, quais as implicações disso? Querido, o último adversário a ser vencido era a morte. Aquele que tinha o poder da morte, que era Satanás, foi derrotado por ele naquela cruz. Então, quando ele morre, serve como expiação. Mas quando ele ressuscita, serve para mostrar para mim e para você. Tem vida após a morte. Há uma eternidade. Mas é muito pouco ensinado e pregado sobre isso. Eu vou ler dos versículos, Lucas 24, versículos de 1 a 8, me acompanhem. Olha só o que está escrito. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com os vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos? Aleluia, aleluia, ao que vive. Ele faz uma pergunta. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Queria só pegar o versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Palavra de quem? De Jesus. Ele predisse o que iria acontecer. E quando aconteceu, adivinha? Ninguém acreditou. Mas a gente fala muito de fé, não fala? E é preciso ter fé. Só que a gente coloca na fé como se fosse o artista principal. Não, a fé é apenas um instrumento. Você sabia? Porque aqui eles estão totalmente sem fé. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Jesus fez milagres, fez prodígios, mostrou sinais, fez de tudo. E ainda disse o que iria acontecer. Mas eles estão perplexos. Porque realmente aconteceu o que ele disse. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Do que você tem lembrado? De quais palavras você tem lembrado? Qual é a palavra que mexe com o teu coração? O que motiva você? É a palavra de Deus ou a palavra do homem? O que te leva a orar? São as motivações terrenas? Ou as motivações celestiais? O que te leva a pensar em Deus?
é o que ele pode te favorecer na terra, ou você também vencer a morte e ressuscitar naquele grande dia e entrar pelos portais celestiais. De quais palavras você tem lembrado? O que você tem ouvido de pregação? Tem alimentado o seu espírito? Ou tem dado mais ênfase à minha carne e à sua? Graça e paz, queridos. Ele ressuscitou, ele venceu.